Sua Bíblia, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 11. Amém? Provérbios 3, 11. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler até o 18, do 11 até o 18. E vamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre provérbios, descobrindo a sabedoria em provérbios, que nós já estamos há algumas semanas ministrando essa palavra, e eu espero que Deus esteja agindo, movendo no teu coração, em nome de Jesus, amém? Diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te desanimes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo que podes desejar não se compara a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua mão esquerda riquezas e honra. E os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e pergunta assim: você está preparado? Mas não é preparado para quê? Preparado para o que nós vamos falar hoje. E o texto começa falando sobre correção. Amém? Aqui Salomão, ele está trazendo um conselho, né? Como todo o livro de provérbios, são conselhos, são provérbios, são aconselhamentos, são experiências de vida de Salomão. E ele vai dizer: filho meu, né? Não rejeites a correção do Senhor, nem te desanimes, ou em uma outra tradução diz: não te enojes, né? Qual é a tradução que está aqui? É isso aí. Nem te enojes da sua repreensão. Na minha tradução aqui está: não te desanimes, ou não desmaie, né? Por causa da correção. Então Salomão aqui, na verdade, ele está falando de um assunto bem, digamos assim, melindroso. Porque, na verdade, irmãos, nenhum de nós, ou na sua grande maioria, 99%, nós não gostamos de correção. Sim ou não? Ou tem alguém assim que é apaixonado por ser corrigido? Eu amo assim receber uma correção. Uau! É claro que não. Nós não gostamos. A primeira reação nossa quando somos corrigidos por alguém é uma reação de, vamos dizer assim, de braveza, né? Aquele típico quem ele pensa que é, ou quem ela pensa que é, para me corrigir. Nós não gostamos de correção. Mas aqui no caso, Salomão, primeiramente, ele está falando da correção do próprio Senhor, do próprio Deus para conosco. E na verdade, nós não gostamos de ser corrigido nem pelo próprio Deus. Nós não gostamos. Parece que há uma barreira. Agora, Salomão, ele entende, ele sabe que a correção de Deus e a repreensão de Deus, ela tem um sentido, ela tem
uma verdade implícita, ela tem algo que nós necessitamos, porque sem correção, irmãos, muito provavelmente ninguém vai alcançar o lugar desejado. É ou não é? Por que uma empresa tem os seus chefes? Por que uma empresa tem os seus gerentes? Porque esses caras têm que puxar, esses caras têm que corrigir o que está errado, para que lá na frente possa melhorar o quê? Produtividade. Geralmente, irmãos, quem anda sozinho, que não tem ninguém para dar uma puxadinha, para dar uma corrigida, somente aqueles assim, excepcionais. Uma das coisas que é mais difícil nos dias de hoje é você encontrar pessoas proativas, pessoas que você não precisa estar corrigindo ela vê a situação e ela mesma corrige. É muito difícil, sim ou não? Mas Salomão está dizendo: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, aceite ser corrigido por Deus. Porque quando Deus te corrige, presta atenção, quando Deus te corrige, é porque Ele ainda não desistiu de você. Amém? Olha para o seu irmão aí e diga para ele: se Deus te corrige, é porque Ele ainda não desistiu de você. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, que a correção, irmão, ela é boa. A correção, ela não é má. Agora o grande problema, o problema nosso, é que quando nós rejeitamos a correção, normalmente é porque nós levamos para o lado pessoal. É ou não é? Se alguém nos corrige, normalmente a gente leva para o lado pessoal. Está pegando no meu pé, não gosta de mim, tem alguma coisa contra mim. Quem já pensou isso quando foi corrigido? Certamente, tem alguns que não levantaram a mão, mas eu sei que, né? Normalmente se um chefe chega para nós e nos corrige de algo que está errado, a primeira sensação está pegando no meu pé. A gente leva para o lado pessoal, não sabe separar. Às vezes no relacionamento, o marido corrige a esposa corrige o marido. E a gente logo já pensa: está pegando no meu pé. Mas quando eu entendo que a correção, ela não é pessoal, ela é boa. Porque normalmente, quando alguém quer nos corrigir, pode ter outros casos, claro. Mas normalmente, quando a pessoa nos ama, o que acontece? A correção dela é para o bem. É para nos melhorar. É para nós corrigirmos aquilo que está errado. Sabe, queridos, e às vezes Deus, Ele nos dá oportunidades. Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então a correção de Deus é sinal de amor. A correção de Deus é sinal de amor. E quando eu entendo isso, eu não tenho problema nenhum em aceitar a correção de Deus. Quando eu aceito a correção de Deus, eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço o meu erro. Eu reconheço que eu estou errado. Eu reconheço que aquilo que eu estou fazendo não está agradando a Deus. E às vezes Deus dá oportunidades, irmãos. Hoje eu falava com uma pessoa que teve
N oportunidades de aceitar a correção de Deus, de mudar o rumo do seu caminho, de mudar o rumo da sua história, mas ele não fez, ele não aceitou, e agora a fatura bateu a porta. E ele me disse, com as suas palavras, hoje ele disse: pastor, se eu pudesse fazer tudo diferente hoje, eu faria. E eu tive que dizer para ele: pois é, querido, só que infelizmente não dá. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Né? E eu não falei para ele, mas eu pensei: você teve a oportunidade de, na curva da vida, você ter feito a escolha, ter aceitado a correção de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor e não te nojes, não fique com nojo, ou não desanimes. Eu gosto mais dessa expressão: não desanimes, não desmaia, não perde o desejo de seguir em frente por causa de uma repreensão. Se Deus está te repreendendo através da palavra ou através de alguma situação, aceite a repreensão de Deus. Amém? Aceite a correção. Ah, pastor, mas a correção de Deus, ela dói. Dói. Ontem aqui no grupo de teologia entrou uma pauta dessa, né? E aí a gente falando que algumas tundas, né? Não sei nem se usa essa expressão ainda, né? Tunda. Né? Meu pai era assim: vou te dar uma tunda de laço, guri. Mas eu disse: eu apanhei pouco, não apanhei muito. Pelas peripécias que eu fiz, eu até apanhei pouco. Né? E uma tundinha doía. Doía. Chorava, né? Gritava. Às vezes antes de apanhar, né? Antes da vara pegar, já estava gritando. E aí às vezes apanhava: ah, tu não é mais meu pai. Não quero mais saber. Vou fugir de casa. Né? Mas dali um pouco, estava sentado no colo do pai, estava brincando, porque entendia que não era pessoal. Era uma correção. E foi necessário, mas não era fácil. E assim, irmãos, nós temos que transportar isso para a nossa vida também espiritual, a nossa vida com Deus. Se Deus nos corrige através da sua palavra, hoje Deus está nos corrigindo, amém? Deus está nos corrigindo através da sua palavra. O que eu vou fazer? Eu preciso aceitar essa correção, trazer para a minha vida. E analisar aonde eu estou falhando, analisar aonde eu estou errando. Pegar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela precisa nos corrigir, ela precisa nos confrontar. O grande problema nos dias de hoje é que as pessoas querem fazer da Bíblia um livro de autoajuda. E a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela é a ajuda do alto. Amém? Ela é a ajuda do alto. Mas a Bíblia, ela precisa nos confrontar. Porque é só através do confronto que haverá correção. E só através da correção que haverá a mudança. Amém? Então Salomão, há milhares de anos atrás, ele já dizia: filho, não rejeite a correção do Senhor, não te desanimes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Repreensão, correção é sinal de amor. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: é sinal de amor, querido. É sinal de amor.
E sabe, querido, nós precisamos entender isso, e nós precisamos deixar de ser, como eu falei aqui domingo, de ser crentes dengosos, de ser crentes mimimi, que às vezes assim Deus usa um irmão ou uma irmã para nos repreender de uma forma amorosa. Amém? Tem alguém aí? Hã? Às vezes Deus usa alguém para puxar a nossa orelha. E a gente não aceita. A gente pensa, mas quem é o fulano? Analise, irmão, se aquela repreensão que você está recebendo, ela não vem da parte de Deus. Se Deus não está usando alguém para corrigir você. Aceite a correção de Deus. Aceite, porque a correção de Deus, ela é sinal de amor. Todos conhecem a história de Davi com Betseba. Sim ou não? Davi estava lá, fez tudo, aquele imbróglio, estava tranquilão, né? Achando que estava tudo encoberto. E a Bíblia diz que um certo dia chega Natã, o profeta abençoado, hein? Como diz lá para o Nordeste, caba macho. Porque ele foi lá profetizar para o rei, que podia pegar e dizer assim, ó, corta a cabeça dele. E ele não foi lá para profetizar para Davi, eis que o Senhor me diz que Ele vai te dar vitória no teu reino, prosperidade, não. A Bíblia diz que Natã foi usado por Deus para repreender Davi. Amém? Davi está lá de boa, Natã chega e, rei, eu quero te contar uma história. E aí Natã conta aquela história. Havia um rei, havia um homem, que tinha muitas ovelhas, tal. Até que ele se encantou por uma ovelhinha de um dono que só tinha uma. E aí ele resolveu ficar com a ovelha. E ainda matou o cara. Rei, o que a gente deve fazer com um homem desse? Davi se enfureceu. E disse, esse homem tem que morrer. Natã aponta o dedo para ele e diz, tu és esse homem. Sabe, essa semana eu li uma frase que dizia assim, os pecados são tão terríveis quando eu olho na vida dos outros. Mas quando eu olho na minha, ele não é tão terrível. Captou? Os pecados mais horríveis são na vida dos outros. Mas na minha, já não é tanto. É que nem Davi. Davi tinha feito exatamente o que Natã tinha contado na história. E ele pergunta, o que deve ser feito com esse homem? Deve morrer. Natã, olha, pois tu é esse homem. Só que é interessante, irmãos, que Davi, no mesmo instante, quando aquela repreensão da parte de Deus cai sobre ele, Davi não questionou. Davi não disse, pois é, tu vê, né, eu estava lá no palácio, mas também o que a Betseba tinha que estar lá se banhando? Davi não trouxe nenhuma desculpa, nenhuma justificação para o seu pecado. Ele simplesmente disse, pequei. E ele achou que ia morrer, porque o castigo para o pecado de Davi era a morte. E a Bíblia diz que Natã disse para ele, olha, teu pecado foi perdoado. Tu não vai morrer, mas haverá consequência. E as consequências que houve para Davi foram
terrível. Isso dá outra mensagem, eu não vou entrar. Mas o que eu quero dizer para você, o principal disso, é que Davi aceitou a correção de Deus. Não endureça o teu coração. Ei, escute, não endureça o teu coração quando você for corrigido pelo Senhor. Isso serve para todos nós. Aceite a correção de Deus sobre a tua vida. Aceite a correção de Deus. Aceite, às vezes, até mesmo algo que Deus permite que aconteça na sua vida para que você melhore. E às vezes Deus usa, irmãos, até uma tribulação. Amém? A gente não gosta, mas às vezes Deus permite. Romanos 5,3, Paulo diz assim: eu me glorio também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência é a experiência é a esperança. Está entendendo? Amém? Então, às vezes, uma tribulação na minha vida, é claro que você não vai viver a tua vida toda atribulado, porque aí também não dá, né, meu irmão? Amém? Então quer dizer que Deus está sempre trabalhando na minha vida, estou sempre em tribulação. Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Mas às vezes Deus permite algumas situações, numa forma de nos corrigir, numa forma pedagógica. Uma forma pedagógica de correção. Então, aceite a correção de Deus. No versículo 14, no versículo 13, ele volta a enfatizar a sabedoria. Ele volta a enfatizar a grandeza de ser sábio, ou de adquirir sabedoria, de receber sabedoria. Ele diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Aqui achar, o verbo achar fala na verdade no grego de receber. Aquele que recebe sabedoria do alto, aquele que recebe sabedoria de Deus. E essa sabedoria, veja bem aqui que ele faz uma dicotomia, ele faz uma separação. Primeiro ele fala o que acha sabedoria e o que adquire conhecimento. Ele faz uma distinção entre o que é sabedoria e o que é conhecimento. Conhecimento você adquire num banco de faculdade, lendo, buscando, aprendendo. Aí você vai adquirir conhecimento. Agora, a sabedoria que Salomão está falando é a sabedoria que vem de Deus. Aquela que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele faz o quê? Que a todos dá abundantemente. Aleluia, aleluia. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, está faltando sabedoria? É porque está faltando você pedir. Está faltando você pedir a Deus sabedoria. O texto está dizendo aqui que a todos Ele dá liberalmente. Eu fiquei impressionado, irmãos, quando nós trouxemos no congresso de jovens o evangelista, missionário Edson Teixeira. Quem conhece o missionário Edson Teixeira? O Edson Teixeira, ele tem um testemunho tremendo da sua conversão, né? E o Edson, ele nunca entrou num banco de faculdade. Nunca. Mas ele fala inglês, fala um pouco de russo,
não é? Porque ele está sempre lá para aquelas bandas do leste europeu. Não sei, eu acho que fala espanhol também. E o seguinte, pode sentar qualquer PhD para conversar com ele. O cara não fica para trás. O homem recebeu uma sabedoria de Deus, irmãos. Amém? Eu queria uns 10%, já estava bom. Ele sabe o Alcorão. O que, pastor? Está amarrado? Não, irmão. Quem vai fazer missão pelo mundo aí, o Alcorão, ele saber o Alcorão já livrou ele de ser morto. Os caras iam matar ele, daí ele citou o Alcorão lá, um texto que falava que o infiel que ajudasse, não sei o quê, não deveria ser morto. Ele citou o texto, os caras liberaram ele. Então, uma sabedoria que ele recebeu de Deus. Uma sabedoria específica para ir às nações. Ele já visitou mais de 80 países pregando o Evangelho. Amém? Sabedoria. Aí eu pergunto, irmão, será que Deus não quer dar sabedoria para você? Será que Deus não quer dar sabedoria para a gente? É claro que Ele quer. O texto, a sua palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a Bíblia diz que vai passar tudo, mas a palavra do Senhor não vai passar, e a palavra está dizendo que Deus dá a todos, liberalmente, liberadamente, sabedoria. Nós não somos sábios, ou nós não somos mais sábios, porque nós não buscamos. Essa é uma grande verdade. Nós não clamamos a Deus, nós não oramos a Deus e não pedimos, Senhor, me dá sabedoria. Quem é que orou na sua oração hoje e pediu, Senhor, me dá sabedoria? Tem alguns, poucos. Mas é preciso orar e pedir sabedoria. Amém? É preciso orar e pedir sabedoria. Porque aqui Salomão está dizendo que vai ser abençoado o homem que acha sabedoria, que recebe sabedoria dos céus. Ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser abençoado. Mas é preciso buscar isso, irmão. Não vai descer um anjo do céu lá e abrir a caixa e dizer, ó, está aqui, que é uma sabedoria. Não vai rolar. Nós precisamos buscar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só que às vezes, irmãos, nós somos muito impetuosos para algumas coisas, mas nos esquecemos às vezes do simples, do básico. Nós queremos orar, quebrar maldição, nós queremos orar e determinar e fazer e acontecer. Hoje o pastor Fernando também mandou uma frasezinha no grupo, e ele falando isso, não me lembro o autor agora, mas ele disse assim, você é forte, não sei o quê, para orar, para expulsar demônio, para repreender, para determinar, mas nós não temos força nem para desligar a TV e orar. E eu disse, toma, essa doeu. Sabe, irmãos, nós precisamos ir além. Diga para o seu irmão aí, nós precisamos ir além. E aqui, Salomão está dizendo, bem-aventurado o homem que recebe sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O que ele está dizendo? Que você deve buscar conhecimento também. Amém?
Que você não deve ser uma pessoa que não tem conhecimento das coisas. Que você não tem que estudar, que você não tem que buscar conhecimento. Você tem que fazer sim. Só que o principal, a sabedoria que vem de Deus tem que estar na frente. E eu vou além, a sabedoria aliada à unção de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a unção que vem de Deus, ela quebra todo o jugo. Ela despedaça o jugo. Ela quebra as amarras, quebra as cadeias. Então Salomão, ele está ensinando, ele está nos aconselhando. Receba a sabedoria de Deus, ache a sabedoria de Deus e adquira conhecimento. Por quê? Porque melhor vai ser a sua mercadoria. Aqui ele está dizendo, melhor vai ser tudo aquilo que a pessoa adquire. Que a mercadoria de prata, e a sua renda mais que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis. E tudo que podes desejar, não se compara a ela. A ela quem? A sabedoria. Amém? Olha como é importante. Olha como é importante nós buscar a sabedoria do céu, irmão. Por que, pastor, que eu preciso tanto ser sábio? Para você poder ter uma vida abençoada. Para você poder viver a vida que Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes tem crente que vive uma vida que não é abundante, irmão. É uma vida em conta-gotas. Vive de migalhas. Em todos os sentidos. Espirituais, emocionais, financeiro. Quem sabe não está faltando sabedoria. Quem sabe não está faltando um pouco de sabedoria na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Aqui ele está dizendo que a sabedoria, ela é mais preciosa do que os rubis. Olha, irmão, eu acho que eu nunca vi um rubi. Aí diz que é muito lindo. E é precioso. Né? E aqui vai além. E tudo que podes desejar. Olha só. Aqui Salomão pegou pesado. Ele diz, tudo que você pode desejar não é mais importante do que você ser sábio. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo em que as pessoas estão cada vez mais malucas. Sim ou não? Olha, a gente vê cada coisa, e quando a gente acha que já viu tudo, aparece uma nova. Ah, não é? E aí você fica pensando, como é que o ser humano consegue agir dessa forma? Porque a Bíblia diz que Deus tornou as coisas desse mundo loucas. É o que Paulo diz. 1 Coríntios, né? Ou 2, agora não me lembro. Vamos lá, vamos achar. 1 Coríntios 1, 20. Hã? 1,16. Ainda bem que eu tenho auxiliares aí. Vamos lá. Opa, não é não. É 2 então. 2 Coríntios. Vamos lá. Meu auxiliar falhou agora. Hã? 1,16. Vai lá. Eu sei que 1,18 vai dizer que a palavra da cruz é loucura. Bora. E por vós, vai em frente, não é aí. Mas, não.
Não, então é 1 Coríntios mesmo. 18. Começa do 18. Aí, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? O que Paulo está dizendo? Que diante da sabedoria de Deus, amém? Diante da sabedoria e da grandeza de Deus, as coisas desse mundo, a sabedoria desse mundo se tornou louca. E não é o que nós estamos vendo. Sim ou não? Irmão, tudo que era bonito, que era bacana, tudo que de moral que havia, hoje está tudo invertido. Sim ou não? Está tudo louco, está tudo invertido. Aquilo que era certo agora é errado. Hoje você ser normal é errado. Sabedoria deste mundo se tornou louca. Então, quanto mais sábio eu me torno em Deus, mais distante do padrão do mundo eu me torno. Amém? Você conseguiu entender isso aí? Quanto mais sábio eu me torno em Deus, mais eu me distancio do padrão do mundo. Agora eu estou importante, irmão. Estou dando foto aqui de iPhone ainda, meu Deus. Sai bem na foto aí? Tá bom. Então Salomão, irmãos, ele está nos empurrando, nos incentivando a buscar sabedoria. E o versículo 16, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? O que Salomão está dizendo? Que o sábio em Deus, ele vai ter os seus dias aumentados. Ele vai viver mais. Amém? Ele vai viver mais, é isso que o texto está dizendo. Aumentos de dias. E também ele vai adquirir riquezas e honra. Tudo isso por quê? Por causa da sabedoria de Deus. A pessoa que é sábia em Deus, ela consegue fazer o quê? Mateus 6,33. O que diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é sabedoria, meus irmãos. Porque o sábio, ele não corre atrás das coisas desse mundo. O sábio em Deus, ele não vai atrás das riquezas desse mundo, porque ele sabe que se ele for sábio em Deus, os seus dias vão ser aumentados, haverá riqueza e haverá honra. Mas ele não pode inverter. Ele não pode querer buscar a riqueza e a honra primeiro, porque daí não vai vir. Agora, se ele buscar a sabedoria. Esses dias a Kinha me mandou um vídeo de um grande empresário americano da década de 40, logo após o pós-guerra. Agora eu não me lembro o nome do camarada.
Ele não tinha o 5º ano ou o 6º ano. E um dia ele ouviu uma pregação. E ele quis muito se tornar um pregador. Ele se converteu e quis se tornar um pregador. E o pastor pegou e ele veio todo empolgado e tal. E o pastor disse: meu filho, Deus precisa tanto de homens bem-sucedidos, homens de negócio, o quanto Ele precisa de pregadores. Porque homens de negócio vão abençoar a obra. E ele botou aquilo na sua cabeça, ele viu que ele não tinha chamada para ser um pregador, para ser um pastor. E ele começou a orar e começou a dizer: Senhor, me dá sabedoria. Eu não tenho estudo, mas me dá sabedoria para eu me tornar um grande homem de negócio. Resumindo para você, ele foi o inventor dessas máquinas, dessas grandes máquinas. Essas grandes máquinas que tem uns pneuzão. Para começar, ele inventou e patenteou aqueles pneus de grande máquina. E ele começou a se tornar um grande homem de negócio. Praticamente toda a malha ferroviária americana passou pelas máquinas que ele criou. E ele ficou tão rico, ele foi o primeiro patrocinador do ministério de Billy Graham. As grandes cruzadas que Billy Graham fazia, ele patrocinava. E ele ficou tão rico, irmãos, que ele vivia com 10% do que ele ganhava. E os outros 90% ele investia na obra de Deus pelo mundo. Eu não sei como é que é o nome, depois eu vou ver o vídeo e eu vou botar o nome lá para você depois procurar a história dele. Ele pediu sabedoria para Deus. Amém? Peça sabedoria para Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. A hora foi, não consegui chegar no 17, no 18. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Olha o que a sabedoria vai proporcionar para você. A sabedoria vai fazer os seus caminhos, caminhos de delícia, caminhos de prazer. Amém? E todas as suas veredas, todos os seus caminhos serão caminhos de paz. Uma das coisas que as pessoas mais estão precisando nos dias de hoje é paz. Sim ou não? Quem trabalha com o público que o diga, né? Estresse acima de estresse. Qualquer mosquito dá uma sopa, como dizia no meu tempo. Mas a Bíblia diz que aquele que tem sabedoria, o seu caminho vai ser um caminho de paz. Aleluia! E nós só podemos dar aquilo que temos. Se nós temos paz, nós vamos dar paz. Se nós temos alegria, nós vamos dar alegria. Se nós temos sabedoria, nós vamos dar sabedoria. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Espero que nós tenhamos aprendido um pouquinho mais sobre a correção, sobre aceitarmos a correção de Deus e sobre valorizarmos a sabedoria de Deus. Eu não sei, irmãos, mas parece que antigamente as pessoas, até mesmo os crentes, valorizavam mais aquilo que eles ouviam da parte de Deus.
Às vezes parece que entra num ouvido e sai no outro. Mas o Senhor está nos chamando a voltarmos, a buscar a sabedoria do céu. Sabedoria pura e simples, mas que vem do trono de Deus, que vem do trono. E quando a sabedoria vem do trono, meu irmão, não tem como dar erro. Aleluia. Sabe? Eu quero motivar você, querido, quando você for fazer um negócio, peça sabedoria para o Senhor. Às vezes nós não pedimos. Tudo que você for fazer, diga para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Feche os teus olhos. Eu quero que você clame a Deus agora. Quem sabe tem alguma coisa na tua vida que está enchendo o teu coração de dúvida, a tua mente de dúvida. Comece a pedir para Deus: Deus, eu quero essa sabedoria que Salomão enalteceu hoje, essa sabedoria que vem do céu. Eu quero, Senhor, para a minha vida. Eu quero para a minha vida. Eu quero para a minha vida. Eu peço para Ti, Senhor, para mim também. Sabedoria, Senhor. Sabedoria para mim melhorar. Sabedoria para eu ser um pai melhor. Sabedoria para eu ser um marido melhor. Sabedoria para eu ser um pastor melhor, Senhor. Me ajuda, Senhor. Comece a pedir para Ele. Comece a pedir para Ele nesta noite. Aleluia, aleluia. Abra o teu coração nessa noite, querido, que Deus vai encher você de sabedoria. Você mesmo vai se surpreender. Aleluia. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Ó Deus, nos ajuda a aceitarmos, Senhor, a Tua correção, Senhor, aleluia, que o nosso coração, Senhor, não venha a ser endurecido, para que não venhamos aceitar a repreensão, a exortação, a correção que vem da Tua parte para conosco. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda a desejarmos a sabedoria do céu, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, Senhor, que a sabedoria humana, essa sabedoria do mundo que o Senhor a tornou louca, comparado àquilo que o Senhor tem para nós, que nós venhamos nos apartar disso, e que nós venhamos nos aproximar cada vez mais da sabedoria do alto, da sabedoria que vem do Senhor para conosco. Pai, eu te peço sobre os teus filhos que estão aqui, Senhor. Ah, Deus, quantas vezes, Senhor, quantas vezes no impulso, quantas vezes no ímpeto, Senhor, nós não agimos sabiamente, nós agimos loucamente. Pai, nos ajuda a agir com sabedoria em todas as coisas que nós empreendermos, em todas as coisas que nós fizermos. Enche a nossa mente, o nosso coração dessa sabedoria, para que as nossas veredas, para que o nosso caminho seja um caminho de paz. Aleluia. Afasta de nós toda a tribulação, afasta de nós tudo aquilo que nos tira a paz. Aleluia, aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor.
Nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Absolutamente nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.